Olá, hoje terça-feira, dia 22 de junho de 2021. O Boletim VTV Notícias está começando com os seguintes destaques. Vamos falar nas notícias do esporte sobre o empate do Atlético contra a Chapecoense. Vamos falar também sobre o giro de notícias do Tribunal do Estado. E ainda uma entrevista ao vivo para falar sobre o Congresso Internacional de Educação da LBV. Esses e outros destaques a partir de agora no Boletim VTV Notícias que está começando. E para a gente começar a edição de hoje, nós vamos acionar o repórter Giovanni Barbosa, que vai trazer os números da Covid em Montes Claros e toda a região. É com você, Giovanni. Montes Claros, em 24 horas, registrou mais 89 casos positivos para a Covid-19, totalizando 37.026 casos no município. Em 24 horas, Montes Claros também registrou mais 3 óbitos confirmados, totalizando 866 mortes causadas pelo coronavírus no município. Em Pirapora, a cidade já registra 5.303 casos confirmados do coronavírus, 65 mortes já foram confirmadas na cidade e 5.124 já são considerados recuperados, segundo o último boletim de Pirapora. A Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire, que atende uma microrregião de 7 cidades que compõem a microrregião de Pirapora, está com 76% dos leitos clínicos ocupados e 100% de ocupação dos leitos de UTI. Em Ibiaí, o município já registra 305 casos confirmados do coronavírus, um óbito segue em investigação e 9 óbitos já foram registrados no município. 290 já são considerados recuperados, segundo dados divulgados pelo último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde. E nos próximos dias 28, 29 e 30 ocorre o 23º Congresso Internacional de Educação da LBV. Para falar sobre o tema, nós vamos conversar agora com a professora Sueli Periotto, da LBV, coordenadora do evento. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso boletim do VTV Notícias. E a gente começa perguntando, professora, qual é o grande objetivo desse Congresso Internacional? Olha, primeiramente, muito obrigada pela abertura desse espaço. Na Irlã, todos aqueles que acompanham neste momento a VTV de Montes Claros. Esse Congresso da LBV, todos os anos, tem a finalidade de compartilhar nossas boas práticas, sabe, tudo aquilo que deu certo, né? Aquilo que tem ajudado os educadores nesse grande enfrentamento da educação para melhorarmos cada dia mais. Desde o ano passado, nesse distanciamento, então, nós começamos a fazer esforços, né, conhecer mais a tecnologia, montar aulas. Os alunos da LBV, eles são de situação de vulnerabilidade social, não têm computador, então nós fizemos videoaulas para que eles pudessem assistir por celular, toda aí uma maneira de segurarmos esses alunos, né, sem ter a evasão. A nossa grande notícia para todos vocês é que nós não tivemos evasão escolar nas nossas 6 escolas do ano passado. Então isso é uma bênção, né? Mas com diagnóstico, porque nós temos uma sala de aula, né? Os alunos atípicos, então os alunos típicos, aliás, são aqueles então que têm a situação, digamos assim, de um ensino curricular, e os outros que são com diagnóstico, que nós precisamos inovar nas aulas. Então, esse congresso vem trazer esse diferencial. Nós queremos compartilhar tudo aquilo que deu certo para a gente. Professora, e nós podemos dizer que é um grande desafio, então, o ensino remoto, e que pegou a todos nós de surpresa, especialmente os profissionais da área de educação, né? Com a LBV não poderia deixar de ser diferente. A gente gostaria de que a senhora pudesse falar um pouco como foi esse 1 ano e alguns meses de desafio. Olha, a palavra desafio é a palavra que nós da LBV usamos. Eu tenho certeza que escolas todas sentiram isso, educadores que, digamos assim, nós usávamos vídeos, usávamos tecnologia na sala de aula, mas montar uma aula inteira, entender como é que são essas ferramentas para a gente compor uma aula, ter essas estratégias que nós vamos compartilhar agora nesse congresso, que já são aquelas que a gente sabe que deram certo, nada disso existia. Nós estávamos, inclusive, nesse trabalho bastante ligado ao concreto das aulas presenciais, né? Me desculpa que eu engasguei. Nada, tranquilo, né?
Se você puder, eu vou Ok. precisar de uma... Inclusive, professora, é um detalhe interessante a senhora falando sobre essa questão das aulas presenciais, né? Não se esperava que a situação atingisse o que atingiu. E aí, de repente, ah, todos os profissionais da educação foram pegos de surpresa nesse momento, né? Como foi exatamente encarar tudo isso, né, e chegar até o ponto de dividir conhecimento a partir do Congresso? Engasguei aqui e foi Ok, meio difícil voltar. ok. Você conduziu muito bem. Nós tivemos, então, que superar muitas dificuldades. Eu posso até contar para você. Tivemos uma situação, na escola em que eu estou em São Paulo, são 1.500 alunos. Nós, então, começamos encaminhando material para suas casas e, de repente, 51 deles não começaram a responder. A gente notou, não sabia o que tinha acontecido e vamos nós atrás. Então, precisamos todos fazer uma força, todos os cuidados, né, que precisaram ser tomados para que a gente recuperasse esses meninos rapidamente para não haver uma perda do ano letivo. Então, veja que além do trabalho da tecnologia, de um planejamento mais direcionado, nós tivemos que ir atrás desses meninos. Então, os professores, direção escolar, coordenação pedagógica, todos os envolvidos, sem dúvida alguma, precisaram fazer muitos esforços. Realmente foi um desafio e tanto, professora. Professora, enquanto você toma uma água, nós vamos só trazer uma matéria à atenção aqui muito importante. É que no dia do mídia, os profissionais têm encarado, olha só, já que a gente está falando aí de tecnologia, né? Os profissionais têm encarado grandes desafios tecnológicos. E nós vamos ver uma matéria agora do portal Amit, que demonstra como os profissionais de mídia têm enfrentado esse desafio. Vamos conferir. Durante a pandemia da Covid-19, o setor de comunicação viu o processo tecnológico acelerar. Muitos profissionais precisaram se adaptar ao novo cenário, como os de mídia. Eles enfrentaram algumas dificuldades, mas com criatividade e persistência estão conseguindo passar pelo período. Para o presidente da APP Brasil, Associação dos Profissionais de Propaganda, o momento é de aprendizado e o formato deve permanecer após a pandemia. O processo que nós passamos esse último ano foi de aceleração para que esse ambiente se tornasse uma realidade. Mesmo após a pandemia, é bem possível que muitas agências mantenham o trabalho remoto, formato híbrido, equipes trabalhando presencialmente, outras equipes trabalhando em casa. O trabalho remoto não significa necessariamente que a atividade seja desenvolvida na sua casa, ela pode ser desenvolvida em qualquer lugar que ele esteja. O importante é ele se comprometer com as entregas e entregar aquilo que ele prometeu. Hoje, dia 21 de junho, é celebrado o Dia do Mídia. Silvio falou sobre as perspectivas do setor. O mercado de comunicação ele sofre mudanças a toda semana, a toda hora tem uma novidade e nós precisamos que nossas equipes estejam preparadas, antenadas e capacitadas para enfrentar esses desafios que só o mercado de comunicação oferece. Tudo isso são desafios que o profissional de mídia é necessário que esteja preparado para enfrentá-las. E essa é uma responsabilidade também das entidades associativas como a APP, a Associação dos Profissionais de Propaganda, que tem como missão capacitar e conectar os profissionais que atuam na indústria da comunicação. Bom, e aí nós vimos que os profissionais que atuam na comunicação estão agora tendo que se readaptar para um sistema tecnológico, para utilizar principalmente o material virtual e o material online. E agora, continuando a nossa conversa com a professora Sueli Perioto, da LBV, professora, se os profissionais da comunicação estão precisando se readequar, e os profissionais da comunicação não ensinam, os da educação, então, nem se fala, né? Por isso que a gente estava falando desse desafio, né, professora? Perfeitamente. Olha, é algo assim incrível. E também, por outro lado, foi uma inovação que eu penso que vai ser para nós assim um marco para sempre. Porque quando o professor vai atrás de caminhos, eu vou até falar um pouquinho para você dos nossos alunos com diagnóstico. Então, nós temos, por exemplo, uma sala de aula com 30 alunos e temos 5 alunos com diagnósticos. Digamos que sejamos eu, que seja você, Nairlan e mais 3.
Um professor teve que, então, montar de cada conteúdo, imagine, uma aula para os alunos típicos, sem diagnóstico, e depois, nas nossas escolas, nós montamos aula para cada aluno com diagnóstico. Então, o professor, por exemplo, de matemática vai falar assim: ô Nairlan, olha só, lembra que a gente já aprendeu isso aqui, você vai por esse caminho. Ele vai pegar cada um dos alunos pelo diagnóstico, vai ver o que possa ajudá-lo a compreender aquilo que está ali. E aí, na montagem da aula, ele tem que ter esses recursos tecnológicos que conquistem, porque o aluno já está em casa. Ele já tem ali 1000 possibilidades de brincadeiras, diferentemente da escola. Então, para ele, na cabeça dele, casa é casa, escola é escola. Então, se o professor ele não acompanhou, se ele não foi na inovação, se ele não foi na tecnologia, certamente os recursos também não atraíram esse aluno. Nas escolas da LBV, nós temos um lema que é assim: a educação tem que ser além do intelecto. A visão além do intelecto é uma proposta do presidente Paiva Neto da LBV. Ele fala assim, que a educação só pela educação, ela é só conteúdo, ela é só mesmo mexer nas questões intelectuais. Quando a gente chega no aluno, quando a gente alcança o seu coração, o sentimento dá sentido ao intelecto. Isso é interessante, né, Irlanda? Porque até a neurociência hoje fala disso. Agora você veja bem, o que nós professores então temos que pensar. A gente tem que dar a aula, a gente tem que atraí-los e a gente não pode esquecer que eles são seres integrais. Também estão sofrendo, as famílias estão sofrendo. Então, essa visão do professor é uma visão assim que precisa ser muito valorizada, prestigiada. Esse congresso, inclusive, nós estamos dedicando a esses que na educação estão sendo assim verdadeiros heróis. Professor, e qual vai ser a programação do congresso, né? As palestras, os convidados? Olha, é uma programação bastante atrativa. Nós teremos, então, 4 palestras nessas 3 noites, né? Você falou 28, 29 e 30 de junho, segunda, terça e quarta que vem, a partir das 19h30. Então, no primeiro dia, a professora Donalda Baeta, ela é de Portugal. Ela faz a abertura do nosso evento e ela vai falar um pouquinho sobre a questão das necessidades especiais da educação inclusiva lá em Portugal. Estamos em outro país, mas sempre é muito interessante saber como o assunto está sendo tratado. Nós sempre podemos também nos inspirar nessas boas práticas, né? Na sequência, nós teremos o professor Júlio Furtado. Ele é doutor e mestre em educação também por Havana. Ele é do Rio de Janeiro e ele vai falar um pouco para a gente também agora desse momento de aulas remotas, da pandemia, ou seja, nós concentramos educadores que pudessem falar da atualidade. Na sequência, nós teremos 2 práticas pedagógicas, ou seja, 2 momentos de apresentação de práticas pedagógicas. O que seria isso? Nós juntamos 30 profissionais das escolas da LBV, dos nossos centros comunitários de assistência social, total de 82 no país. Tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que foi muito bem recebido pelos alunos, nós vamos então compartilhar nesses 3 dias com esses 30 profissionais. Então nós teremos 2 dessas práticas, 2 momentos, né, com muitos profissionais, na segunda-feira. Na terça-feira, nós temos então a professora Fátima Alves. Ela é do Rio de Janeiro, ela também é mestre em educação e ela vai falar para a gente sobre a psicomotricidade, como é que a gente vai trabalhar nesse tempo de pandemia, esse tema com os nossos alunos, essa questão da psicomotricidade, como é que a gente pode montar as nossas aulas. Na sequência vem 4 momentos de práticas pedagógicas, então tem, por exemplo, um momento desse que vão entrar 7 professores em 20 minutos. Então você imagina aí o dinamismo, né? Para que a gente tenha muitas estratégias que possam ser replicadas nas salas de aula. Escola particular, escola pública, todos os professores vão conseguir compartilhar essas práticas. E fechando o congresso vem a palestra da LBV, na quarta-feira, dia 30, começamos com a palestra e depois mais 4 práticas, ou seja, 4 momentos de prática. Isso tudo, se a gente pensar, é assim um resumão daquilo que foi bom no ano passado e que esse ano possa, né, colaborar com todos aqueles da educação, da psicologia, do serviço social, e tem uma novidade esse ano, que a gente também vai ter um espaço para dar dicas para pais, para as famílias, porque todo mundo está em casa também numa aflição. Quando o aluno não vai para a escola, fica dentro de casa, tem pais trabalhando, como é que eu vou organizar o horário do meu filho? Como é que eu faço para ele deixar o videogame, deixar a televisão, sair do quintal e vir estudar, né? Então a gente resolveu também fazer um momento para a gente trazer algumas dicas daquilo que a gente já tem orientado às nossas famílias. Professora, aí quem pode participar do congresso e como participar? Sim.
Então nós temos a abertura para todos que queiram, que gostem do assunto educação, começando pelas famílias que queiram aí saber um pouquinho melhor como lidar. Aí nós temos os próprios educadores, né? Nós temos nos nossos centros comunitários educadores sociais e nas nossas escolas regulares os professores, né? Temos também psicólogos, assistentes sociais ligados à educação, todos aqueles, como eu mesma disse, que possam se interessar pelo tema. E aí nós temos um site para inscrição. É muito fácil, cada um que está ouvindo a gente agora e assistindo pode acessar. É o lbv.org/Congresso de Educação. lbv.org/Congresso de Educação. Como nós estamos fazendo um congresso que vai, inclusive, trazer, né, sempre benefícios para muitas pessoas, a gente fez assim. Aquelas pessoas que neste momento estão desempregadas, não conseguem se inscrever com algum valor, tem ali o acesso gratuitamente, tem lá a primeira opção, gratuitamente. Aqueles que puderem fazer uma doação para a LBV, nós estamos pedindo R$40, é um donativo bem simbólico, né, para esses 3 dias tão maravilhosos, e a pessoa então faz ali a segunda opção, fazendo essa sua doação. Mas então está livre para todos, né, que queiram participar conosco, vai ser um prazer. Tá certo então, professora, foi um prazer conversar com você. Igualmente. E que o congresso seja repleto de sucesso então, professora Sueli. Muito obrigada, Nairlan, a você, a todos que nos acompanham. Obrigada por esse espaço e a todos os que da região colaboram com a Legião da Boa Vontade. Essa região de Montes Claros, eu já fui aí 2 vezes. A LBV daí é linda, as pessoas são muito dedicadas e eu sei que os colaboradores da LBV aí fazem toda a diferença. São 71 anos de LBV, um trabalho heróico. Muito obrigada por tudo. Obrigado a você, professora Sueli. Então tá aí, né? É fazer a inscrição e participar do evento. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo as notícias do esporte para você. O Boletim VTV Notícias volta já já. O Sebrae inova com o sistema ProOnline. É profissionalizante, é presencial, é online. O Sebrae tem um jeito diferente de ensinar. Professor mediador e metodologias ativas. No Sebrae você aprende a fazer fazendo. Vamos juntos escrever o seu futuro. Sebrae, seu futuro em curso. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Cervejaria 5 Estrelas. Se você ainda não conhece, venha conhecer. E agora, a Cervejaria 5 Estrelas tem uma super novidade para você. Almoço todos os dias com um buffet super especial. E o nosso happy hour continua com o melhor churrasco da cidade e cerveja 600 ml a partir de R$7. Informações 999999999. Cervejaria 5 Estrelas, em Montes Claros, na Lagoa do Interlagos. Estamos de volta e agora vamos falar das notícias do esporte para você. Campeonato Brasileiro, o Atlético enfrentou a equipe da Chapecoense ontem à noite e perdeu a chance de figurar na ponta da tabela. O time empatou em 1-1 e o técnico Cuca lamentou o resultado. Infelizmente hoje não foi possível vencer, era um jogo em que nos colocaria na co-liderança do campeonato e nós mentalizamos muito, concentramos muito o jogador em cima disso e tivemos dificuldades no jogo, principalmente no primeiro tempo. O adversário com uma referência e um velocista na frente tinham sempre
sempre nos levaram perigo. Nós mesmo com meio campo bastante forte na marcação e com boa armação, nós fomos vulneráveis nesse setor durante metade do primeiro tempo. Depois nós consertamos e o adversário ali teve chance de sair na frente, inclusive, mais chances do que propriamente nós. No segundo tempo nós tivemos o controle do jogo, aí sim, comandamos, só que esse tipo de jogo 1-0 ele é perigoso, qualquer lance pode te custar os 3 pontos. Já tínhamos tomado uma bola na trave num rebote um pouquinho antes, eles não tinham tido outras grandes oportunidades, mas é um jogo perigoso, e numa jogada individual nós acabamos cometendo o pênalti e aí saiu o empate, né? O time tentou buscar o gol da vitória, perdemos chances incríveis, mas assim, tivemos pênaltis, né, não marcados, mas também isso é um outro tema que eu prefiro até nem comentar, deixo para vocês analisarem. O pênalti no Tietê e no Hulk, ainda que o rapaz tenha batido na bola, a gente vê que ele tira o controle do Hulk, né? Derruba ele com uma batida na panturrilha, lance interpretativo que poderiam ter sido chamados ao VAR, e curiosamente acabou que não foi. Mas temos que ressaltar o jogo que a Chapecoense fez, que foi uma bela partida também, e mereceu, dentro da proposta que eles fizeram, o empate, ainda que eu ache que esses pênaltis, pelo menos deles, poderia ter sido o diferencial do jogo. E agora vamos falar de decisões do Tribunal do Estado de Minas Gerais. Confira o giro de decisões. Debater soluções a curto prazo para evitar problemas técnicos que aconteceram nas últimas semanas junto ao processo judicial eletrônico foi um dos objetivos de uma live realizada pela Associação dos Magistrados Mineiros em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Por causa da pandemia, o número de acessos a processos eletrônicos aumentou exponencialmente, o que sobrecarregou o sistema, causando lentidão e travamentos. O CNJ esteve aqui e está monitorando para ver se a gente consegue resolver esses problemas. Temos já o PJE em toda a área civil e estamos agora ampliando para a área penal. Apesar da instabilidade, o Tribunal de Justiça de Minas é referência nacional junto ao Conselho Nacional de Justiça quando se trata de processos judiciais eletrônicos, servindo de exemplo para outros tribunais. O Tribunal Pleno do TJMG, composto por todos os desembargadores, elegeu o desembargador Ramon Tássio para o cargo de desembargador substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Minas. Também foram eleitos o juiz Marcelo Paulo Salgado para o cargo de juiz efetivo e o juiz Adilon Claver de Rezende para o cargo de juiz substituto do TRE. Os desembargadores também elegeram a lista tríplice para a classe de jurista do TRE. A votação foi comandada pelo presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, recebeu do procurador-geral do município de Mariana, Frederico de Assis Faria, o convite oficial para receber a Comenda Dia de Minas, em solenidade que será realizada em 16 de julho. A honraria homenageia personalidades que contribuíram para o desenvolvimento de Mariana e do Brasil. Acompanharam o encontro os desembargadores Edson Feital Leite, Genil Anacleto Rodrigues Filho, Marcos Flávio Lucas Padula e Luiz Arthur Rocha Hilário. Foi lançado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais o projeto Destrava Minas 853, que vai fazer um levantamento nos 853 municípios do estado de obras públicas que estejam paralisadas por decisões liminares proferidas no TJMG. Foi feita a assinatura do documento que cria o Comitê Interinstitucional, composto pela Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública, pelo município de Belo Horizonte e pela Associação Mineira de Municípios.
As obras serão catalogadas e encaminhadas ao DJMG para que sejam estudadas e recebam propostas de solução. O objetivo do projeto é superar os entraves que dificultam a retomada das obras por meio de audiências de conciliação. O VinTV Notícias fica por aqui. Você já sabe, para rever essa edição, basta acessar as nossas redes sociais. Para deixar a sua opinião, sugestão de reportagem ou crítica, é só falar conosco pelo nosso WhatsApp. A gente fica por aqui e se encontra amanhã. Até lá. Boletim VinTV Notícias. Oferecimento Sebrae Montes Claros. Conheça o sistema ProOnline profissionalizante. Ligue 3222-5433. Cervejaria 5 Estrelas. Almoço todos os dias com buffet especial na Lagoa do Interlagos. Espaço Cultural Georgino Júnior. Aberto de terça a sábado a partir das 4 da tarde. E buscaaqui.net. Quem procura, buscaaqui.net.